Faz algum tempo que eu não venho aqui, no sábado. Como é bom ver essa igreja cheia mais uma vez, amém? Eu tenho muito a agradecer a essa igreja. Nos últimos 6 anos, vocês têm me emprestado os seus jovens, para que eles pudessem me encorajar e me mostrar como vai ser o final da pregação do Evangelho através deles. Eu agradeço aos pais que, por muitos anos, fazem os sacrifícios necessários para que esses encontros, os encontros com o grupo de jovens aconteçam. Eu quero agradecer ao pastor Marco também pela seriedade da liderança administrativa e espiritual dessa igreja. É uma inspiração. Queridos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em apenas um verso. É um verso. A Bíblia, ela não tem fim do estudo dela. E hoje nós vamos ler apenas um verso e entender desse verso que Deus tem para falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18. A Bíblia diz assim, ó: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho, ele vem antes, não depois, não durante, antes da destruição. E o espírito altivo, antes da queda. Hoje nós vamos ver 7 verdades sobre o orgulho. Esse não é o tipo de mensagem que você vai voltar para casa e vai falar assim, ó, não foi maravilhoso o sermão hoje? Não é hoje. Hoje não é aquele sermão que você volta para casa, você fala no almoço, foi só alegria o sermão. Não, hoje o sermão vai doer. Porque ele vai falar de orgulho. O orgulho é o pior de todos os males. De fato, não há mal que não venha através do orgulho. E são 7 as verdades. E a primeira verdade é: orgulho, quanto mais você tem, menos você percebe que tem. Então, se você pensou assim, pastor, esse negócio de orgulho não é comigo, é para você mesmo hoje. Porque quanto mais você tem, menos você percebe que tem. O orgulho causa sua própria cegueira. Quanto mais orgulho você tem no seu coração, menos possibilidade você tem de ver que você tem esse orgulho. E essa é a primeira desgraça, essa primeira verdade que o orgulho traz, que nos torna impossível de perceber que temos. A segunda verdade: o orgulho, ele é competitivo por natureza. E, portanto, ele dá início a outros pecados. Não adianta você ser rico, ganância. A ganância só vem quando você começa a se comparar com os outros. Afinal de contas, nada nesse mundo desvaloriza o seu carro mais do que o seu vizinho comprar um novo. O orgulho é competitivo por natureza. Quando eu estava estudando no 2º grau, quem era mais orgulhoso normalmente é quem era mais competitivo. E parece que tem gente que nasceu para ser competitivo. Quanto mais competitivo for o teu espírito, é provável que mais luta você vai ter com orgulho. E eu era o menino mais competitivo da escola, de longe. O
O orgulho é competitivo. Não adianta você ter algo, você se compara com os outros. Mas nada pode preparar a humanidade para a mídia social. Se você acha que era difícil ser adolescente na sua época, você não tem ideia o que significa ser adolescente hoje. Você não deixa as competições na escola e volta para casa onde você tem segurança de que pelo menos ali você não precisa de uma alta performance para ser aceito. Lá é diferenciado da sua casa, quando ali você não precisa de performance para ser aceito. Eu vou falar de novo de outra forma, para você entender. Se você voltar para sua casa essa semana, e você tiver que ter uma alta performance para você pertencer à sua família, você não tem um lar, você tem apenas um dormitório. Lar é o local onde as pessoas ali sabem que você é digno de amor e de pertencimento, sem a performance. O amor deturpado demanda performance para você ter amor, para você ser amado. Eu vivi num lar, e se você conheceu a minha mãe, você sabe que não tinha mimimi lá em casa. Se eu voltasse para casa com qualquer coisa abaixo de 8 nas notas, eu apanhava. Mas não é um apanhar mais ou menos. Era um apanhar assim, meu filho, você não está vivendo na altura dos dons que Deus te deu. Ela me dava uma faquinha, falava assim, ó, vá lá e pega na goiabeira uma vara lá. Irmãos, a viagem para a goiabeira doía mais que a paulada. E se tivesse chovendo, eu tinha que pegar uma cinta do meu pai. Tinha uma época lá em casa que o pai saía procurando cinta e não achava mais. Nós escondemos todas as cintas. Perceba que a disciplina, pela falta de performance, vinha porque existia muito amor. Eu era aceito e pertencia àquele lar, independente da minha performance. Mas por ser amado, eu precisava responder aos dons que Deus tinha me dado e que a minha família me proporcionava. Não pense que quando você fez algo errado e sabe que você merece ser disciplinado de alguma forma, não pense que é fácil para os seus pais fazerem isso. Às vezes eu falo para minha esposa, amor, eu estou cansado demais para disciplinar esse moleque. Deixa. O que eu estou dizendo é que eu não tenho amor suficiente naquela noite para fazer o que eu preciso fazer como pai. Mas você, no seu lar, você volta para sua casa. Os seus filhos adolescentes e os jovens, a competição continua no Instagram. Ela não para. Instagram é um lugar onde você é tentado a se comparar com o que outras pessoas são hoje. A comparação, ela é saudável, mas ela só é saudável quando você se compara a quem você era semana passada, não o que outras pessoas são hoje. A comparação tem que ser com você, porque só você tem os dons e as circunstâncias que te fazem você. Não adianta você se comparar com os outros, pois os outros são os outros. Que eles se comparem por eles mesmos. O orgulho vem quando você começa a se comparar com os outros. Mas eu sou melhor que essa pessoa ou pior que essa pessoa? Só que a complicação dessa comparação, ela é maior ainda. Pois Deus criou um hormônio em você chamado serotonina. E a serotonina, ela acontece, ela é produzida quando você entende que você está mais alto na hierarquia de alguma coisa de competência do que outras pessoas. Então, quando o menino... Devia ter 2... Tyler? Quantos anos tem o Tyler? 3. Então, um moleque de 3 anos vem aqui e faz o Salmo 23 desse jeito. É ou não é lindo demais, gente? Quando esse menino vai crescendo, ele vai decorando coisas mais complexas. O que nós vamos fazer?
Nós vamos incentivar esse moleque. Toda vez que ele recebe esse incentivo, que é o propósito do aplauso saudável, vai ter serotonina. Os pais aqui, serotonina total. A serotonina, ela te ajuda a pensar melhor, ela regula o teu comportamento. Serotonina é muito saudável, é ótima para você. E você experimenta, você tem uma produção de serotonina quando você faz algo que outros admiram. E tudo isso foi Deus que fez. Por quê? Porque é assim que os nossos dons são exercitados. Se você, quando criança, eu quando criança, tinha um negocinho de coral, né? Aí as professorinhas no piano fazia nota assim, aí chamava uma criança, a criança fazia nota, ok, você vai para ali, você vai para lá, você tem essa voz, você tem outra voz. Aí chegava a vez do Samuelzinho, eu. Né? Eu falava, agora é a minha vez, vou lá, tá, tocava. Aí dava nota. Aí eu fazia algo tão diferente do que era para fazer, que eu via no rosto da professora que alguma coisa tinha acontecido de errado. Aí ela tentava outra nota, ficava pior ainda. Resultado, Samuelzinho, faz assim, ó, no final da gente cantar, você lê e você fala algumas coisas, tá? Ficava o coral cantando e eu falando, ou seja, estou falando até agora. Por quê? Porque nós incentivamos os dons desde criança e deveríamos fazer isso. O problema do orgulho vem quando a tua performance define o teu valor. Aonde você quer ter mais valor porque você consegue fazer algo pessoal, algo contra outra pessoa, algo melhor do que outra pessoa. E aí você sente que tem mais valor. Toda a nossa sociedade determina isso como o seu valor. Se você faz alguma coisa melhor do que os outros, você tem mais valor naquilo. Não, queridos. Você tem mais utilidade, mas o teu valor é o mesmo. Não importa uma nota de $100, ela estando novinha, saída do banco. Ainda mais ultimamente, que imprime dinheiro como se não fosse nada, né? Mas tudo bem. Sai novinha a nota. Ou aquela que já passou por 400 pessoas e já deveria ter sido recolhida e está toda desgastada. Qual o valor daquela nota? $100. E o teu valor, não adianta você querer que a tua performance define o teu valor. Não é assim que a cruz aconteceu. O teu valor é o mesmo de todas as outras pessoas, que é o sangue de Cristo. A terceira verdade sobre o orgulho, vamos ver aqui. O orgulho é capaz de tornar aquilo que é bom em pecado. Satanás não precisa que você peque em tudo. Ele só precisa que você tenha orgulho. No momento que você tem orgulho crescendo no seu coração, o trabalho dele está feito. Quer ver? Alguém que ajuda muito na igreja e outras pessoas não ajudam nada, que isso é normal. Não nessa igreja, aqui todo mundo ajuda, eu já vi isso. Mas em outras igrejas, tem gente que não faz nada por ninguém. Aparece aqui, faz a oraçãozinha e vai embora. O mais rápido possível para ninguém pedir ajuda. Aí você tem outras pessoas que decidem assumir o seu papel e a sua responsabilidade para ajudar. Então está sempre no mutirão, está ajudando, e o Satanás não consegue fazer que essa pessoa pare. Sabe o que o diabo faz quando não consegue fazer com que você pare de ajudar, pare de dar dinheiro para a igreja ir para frente, para a missão ser cumprida? Sabe o que ele faz? Ele vem no teu ouvido assim e fala, olha como você é especial, hein? Você está ajudando muito. Perceba como é bom o que você está fazendo. Olha só, não nem fazendo nada, mas você não. Você é a pessoa que ajuda. Satanás trocou algo que transformou algo que era bom no quê? No pior dos pecados. Que é o quê? O orgulho. Aí ele não precisa mais se preocupar contigo. Você já está no campo dele. Nada do que você faz a partir dali vai ser divino. O Espírito Santo não tem como crescer dentro de você quando o orgulho ocupa todos os espaços. Ele conhece bem isso porque ele era o querubim. Como a lição apresentou hoje. Ele era aquele glorioso anjo, Lúcifer, que hoje nós vemos como algo ruim. Lúcifer é luz. O anjo mais magnífico que Deus já criou. E esse anjo mais magnífico, no coração dele,
começou a ele sentir que era mais especial do que os outros. E não tem limite para isso. De repente, ele se tornou mais especial do que o próprio Deus. A raiz de todos os pecados e de todos os maus vem do orgulho. Ele disse a Eva, qual foi a promessa? Se você tomar desse fruto, você vai ter o mesmo conhecimento do que Deus. Você vai ser igual a Deus. Foi ou não foi isso? Queridos, você sabe qual é a tragédia dessa frase? A tragédia dessa frase é que o nosso objetivo é nos tornarmos igual a Deus em Jesus Cristo. É ou não é ou não é? O que você está tentando fazer todos os dias se não for se tornar como Cristo? Fazer o que Cristo fez, amar como Cristo amou. Satanás tornou algo que é nobre, que é sagrado, que é santo, que é se tornar como Deus em pecado. Por quê? Porque estava cheio de orgulho. Eu quero me tornar igual a Deus. Por quê? Para ter o mesmo poder de Deus, não o amor de Deus. O orgulho, verdade número 3, ele transforma até as coisas boas em pecado. Verdade número 4, o orgulho é a maior expressão das trevas. O oposto de amor não é o ódio, é o orgulho. Não imagine nem por um minuto que o orgulho, o pior orgulho, é da pessoa que gosta de se achar, se mostrar e ser o centro das atenções. Isso aí é só excesso de extroversão. Esse tipo de orgulho é um orgulho infantil, é um orgulho simples. Você querer a adoração e o aplauso dos outros é o orgulho fácil de se resolver. Como assim, pastor? Eu pensei que esse era o pior? Não, querido, isso aí é orgulho infantil, isso aí Jesus resolve fácil. O orgulho pior, o orgulho demoníaco, é quando você olha no espelho e fala assim, ó, eu não preciso da opinião de ninguém, a minha opinião só basta. Aí, meu querido, aí o coração está tão cheio de trevas que Jesus vai ter que fazer um milagre muito grande na tua vida para tirar esse tipo de orgulho. Esse orgulho é terrível. Verdade número 5. O orgulho é, portanto, o pior de todos os pecados. E o mais difícil de Jesus arrancar do seu coração. Por quê? Porque quanto mais você tem, menos você percebe que tem. Verdade número 6. O orgulho é pensar em você como um fim, não como um meio. Mas, pastor, eu tenho vários dons. Não tem como eu não perceber que eu sou muito bom nisso, nisso e nisso. Ou melhor, eu tenho muito orgulho do meu filho, eu tenho muito orgulho da minha igreja, eu tenho muito orgulho da minha família, eu tenho muito orgulho do meu país. Tem alguma coisa errada nisso? É pecado isso? Ótima pergunta, que bom que você fez. Você ter orgulho do teu filho pode ser bom ou ruim, depende do que você imagina que você está dizendo. Se o que você está dizendo é, eu estou muito feliz e aprecio os dons e talentos que Deus deu para o meu filho, porque ele vai usar isso como Deus usaria, está ótimo, pode continuar com o orgulho do teu filho, é perfeito. Eu tenho muito orgulho do meu país, patriotismo, porque eu estou escolhendo ver as coisas boas que existem no meu país. Está tudo certo. Agora, eu tenho orgulho do meu país porque ele é melhor do que os outros, você já entrou no caminho da desgraça, que é o orgulho verdadeiro. O orgulho, ele é o que acontece quando você acha que você é um fim em si mesmo. Ah, eu faço isso muito bem. Ah, é? Faço. Melhor do que todo mundo. Ah, é? Que bom. Se aquilo for um fim em si mesmo, que define o teu valor, isso é orgulho que vai para a destruição. E isso sempre vem antes da queda. Sempre. Mas como que isso pode ser positivo? Você tem que ver isso como um meio. Se você fosse colocar aqui as 3 principais dons e talentos que você tem, pensa na sua mente. Dons e talentos, o que eu tenho? Existe um pensamento
de que você está dando o seu melhor para Deus. Okay? Então você vai usar aquele dom. Você sabe cantar? Ótimo. Então você vai cantar e você vai dar o teu talento, o teu dom de volta para Deus. E isso é verdade. Mas existe algo que é mais verdade do que isso, que é mais importante. Os teus dons e talentos, eles dependeram do teu crescimento e de onde você veio. Eu nasci numa cidade chamada Coronel Freitas. A cidade era tão pequena e insignificante no interior de Santa Catarina que os meus pais me registraram em Chapecó. E Chapecó já não é tudo isso também, mas é uma cidade importante do interior do estado de Santa Catarina. Até os 3 anos eu cresci em Chapecó. E eu cresci com os meus primos, com todo mundo ali. Com 3 anos, Deus deu uma visão para minha mãe. Você tem que tirar esse moleque daqui. Por quê? Porque as minhas tias, que não tinham filhos antes disso, eu era o neto, o protegido, né? E se você vê o meu filho Miles, o mais novo, aparentemente eu era parecido com ele. Abraçava todo mundo, dava beijo, falava que amava. Sabe aquela criança assim que todo mundo quer estar perto? Aí eu fiz uma coisa errada. Não sei o que eu fiz. Tinha 3 anos, fiz uma coisa errada. E a minha mãe ia me disciplinar, do jeito dela. E as tias pularam em cima dela. Falei, mas de jeito nenhum. Aí Deus falou, você tem que tirar esse moleque daqui. Porque quando ele crescer, ele vai ser o fim dele se ele continuar aqui. Aí meus pais se mudaram para Florianópolis. Em Florianópolis, estudando na escola adventista, mas eu era tão briguento e competitivo que na 4ª série eu tive uma briga e ia ser expulso da escola. Aí meu pai, bom advogado, naquela mesma tarde me desmatriculou da escola. Por quê? Porque você não tem como mandar um aluno embora que não é mais seu aluno. Cuidado com o advogado. Aí ele me mandou para a escola pública. Na escola pública, que ficava do lado de uma favela terrível, eu fui estudar. Na primeira aula de matemática, eu sentadinho ali, aquele medinho, sabe, medo, né? Mas não da professora. E a professora fez um negócio de matemática, eu já tinha estudado aquilo há 2 anos atrás, e ela deu o resultado. Professora, está errado isso aí. Aí a professora, com todo o tato de uma professora que não recebe o salário que merece, pega o giz e joga na minha cabeça e fala, então vem fazer, moleque. Eu peguei o giz do chão, fui e fiz, né? A partir dali me apelidaram de computador. Eu achei, vai ser fácil isso aqui. Em 2 semanas eu tomei a primeira surra de gangue, eram 16. Eu cheguei sangrando em casa. Aprendi, negócio de briga não vai para lugar nenhum, gente. Pode parar, não é o futuro, não é briga. E Deus foi moldando o meu caráter, e moldando o meu caráter, e moldando o meu caráter. No começo era como se fosse uma pedra gigantesca. Ele foi moldando, foi cortando, foi cortando. Com 13 anos, Deus deu uma visão para minha mãe que eu tinha que ir para a Inglaterra. Por quê? Porque eu tinha nascido para ser pastor, ela me dedicou ao ministério desde o ventre, e eu precisava de inglês. Por quê? Meu filho, você vai ter um impacto na missão mundial. E você precisa de inglês. Meus pais, depois de muito sacrifício que eu digo é brigando um com o outro, né? Porque a mãe queria vender a casa da gente para me mandar estudar na Inglaterra, e o pai não queria vender a casa. Sensato. Trabalhou a vida inteira para ter uma casa, agora vai vender. E a herança dos meninos, né? Vai ser o quê? Aí a mãe, com a frase que só podia vir do céu, porque ela tem a 8ª série só, falou, marido, se você deixa a casa, é fácil de eles jogarem fora. Mas se você der conhecimento para esse moleque, ninguém tira isso dele. Aí, eles brigando, a mãe falou, nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar da imobiliária, nós vamos tirar a placa. Está tudo certo. Aí o pai, até que enfim. Mas se alguém vier oferecer para comprar casa, a gente tem que vender. Fechado, ninguém nunca tinha feito isso. 2 semanas. Joelho no chão, 2 semanas alguém ofereceu a casa, venderam a casa e mandaram estudar na Inglaterra. Com 13 anos eu aprendi inglês.
E depois disso, Deus foi transformando. Tudo isso, queridos, é para dizer para vocês o seguinte: os dons que Deus me deu não são para mim. Tudo que eu faço é uma resposta ao que Deus já me deu. Esses presentes, esses dons, esses talentos, é o presente de Deus para mim, não o presente de mim para Deus. Se você olhar um para o outro, e eu começo a olhar, eu vejo pessoas que são muito mais talentosas que eu. O orgulho é quando você lembra que os presentes, os dons que você tem, são dons não para você, mas através de você, você vai ajudar e abençoar outros. Os dons que você tem no seu trabalho, independente dos que são, esses dons e talentos são um presente de Deus para você, para sustentar a sua família, para fazer o bem para os outros. Tem gente aqui que sabe fazer construção. Você já imaginou o que é você construir algo para alguém? Onde essa pessoa vai habitar o seu lar, no ambiente que você ajudou a construir. Isso é sagrado. Isso é um dom e talento que Deus deu para você. De arrumar um ambiente onde famílias vão poder experimentar um pouquinho do céu aqui. Isso tudo é sagrado, o que Deus fez para você. Mas não é para você, é através de você para ajudar outros. Por fim, se você está pensando até aqui, tá bom, pastor, já entendi, eu tenho orgulho? Sim, tenho. Mas eu tenho um primo que precisa ouvir esse sermão. Pastor, é uma pena que meu marido não está aqui, porque ele deveria estar aqui para ouvir isso aí. Se você tem alguém que você conhece, que é muito orgulhoso, mas muito orgulhoso, e você quer ajudar essa pessoa, não adianta falar de orgulho para essa pessoa. Vai ser uma perda de tempo. Porque essa pessoa não vai perceber o problema que tem. E ela vai acabar ficando com raiva de você. Porque quanto mais orgulho você tem, menos você percebe que tem. Logo, essa pessoa que é muito orgulhosa, jamais vai perceber o que tem. Para você ajudar essa pessoa, você precisa entender de onde veio o orgulho. A raiz de todo pecado é o orgulho. E qual que é a raiz, qual que é a fundação do orgulho? Verdade número 7. O orgulho é uma falta de entendimento sobre o caráter de Deus. Quando você não entende quem Deus é, o resultado natural disso é o orgulho. Satanás se rebelou contra Deus quando ele não entendeu que Deus era amor e achava que Deus era um tirano. Portanto, toda conversa de orgulho, ela precisa chegar na cruz. É no Calvário que toda conversa de orgulho se destrói. É naquele momento que você percebe que o Deus do universo, o Deus todo-poderoso que criou todas as galáxias, esse Deus, ele se humilha e ele permite que nós, seres humanos, que somos menos do que nada, o coloquem uma cruz de espinhos na cabeça. Esse Deus que tudo pode, que é perfeito, e mesmo como ser humano viveu de forma perfeita, esse inocente foi maltratado e foi torturado, porque ele te ama. E no meio dessa tortura, não pense nem por um segundo que se você estivesse vivendo em Jerusalém naquela sexta-feira, você estaria defendendo a Jesus. Não imagine que você seria bonzinho. Se nem os discípulos fizeram isso, quem é você para achar que você estaria lá defendendo o mestre? Você estaria lá gritando crucifico. É bem provável que eu também estaria gritando a mesma coisa. E sabe a mensagem que Jesus tem para você? É a mesma que que ele teve naquela época. No meio da tortura, ele olha nos olhos dos torturadores e clama ao Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se você quiser destruir o orgulho da sua vida, contemple diariamente o caráter de Deus. O orgulho não consegue crescer dentro de você se você tem um entendimento verdadeiro sobre o caráter de Deus.
E é contemplando o caráter de Deus no Getsêmani, o caráter de Deus no Calvário, o caráter de Deus na ressurreição, que eu e você podemos levantar as nossas frontes, sem orgulho, e fazer o trabalho que Deus quer que nós façamos. Ore comigo. Querido Deus, nós não temos como vencer o orgulho. Se o teu anjo, se a tua criatura mais poderosa se tornou vítima do orgulho, nós não temos chance de vencer por nós mesmos. Pai, toma o nosso coração e quebranta em pedaços com o teu amor. Nos dê, Senhor, uma clareza tão grande do teu caráter, uma sensibilidade tão viva do teu amor por nós, que o orgulho não crie raízes no nosso ser. Pai de amor, que nos nossos lares o orgulho não cresça. Que os maridos possam ter um amor suficiente pelas esposas e que as esposas possam ter um amor suficiente pelos maridos e os filhos aos pais. Para que o orgulho não seja uma realidade na nossa vida. Senhor, só Tu consegues nos trazer a humildade sem nos humilhar. Pedimos, Pai, que Tu destrua o orgulho no nosso ser. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Muito obrigado, pastor Samuel. Nós dois vamos sair aqui pelo corredor, vamos estar à porta despedindo de todos. Que Deus te abençoe. Um bom e feliz sábado. E sobre a inauguração da nossa nova igreja, venha no próximo sábado e você terá todas as informações. Bênçãos de Deus. Como de costume, nós oramos pelas famílias e pelos filhos. Os pais que querem orar pelos seus filhos, tenham então 3, 4 minutinhos.